Olá, meu nome é Luiz Otávio. Eu sou estudante de graduação de Engenharia Elétrica na Faculdade USP de São Carlos e eu vou falar um pouco sobre a minha iniciação científica sob orientação do professor Pedro de Oliveira. Este é o sumário da minha apresentação e a pergunta que norteia meu trabalho é: como melhorar a qualidade de processos industriais? O processo industrial em questão é o processo de fresamento, que consiste no corte de uma peça, assim como mostrado nessa figura. Essa ferramenta giratória é a fresa e ela é submetida a processos de desgaste, como mostrado nessa figura. Este processo, se não for corretamente monitorado, pode levar ao mau acabamento da peça, ao rompimento da peça ou também ao rompimento da fresa, e, portanto, deve ser monitorado. Este monitoramento, dentro da literatura, geralmente é realizado a partir de sensoriamento, no qual um dos parâmetros do corte, como por exemplo o som realizado durante o corte, é capturado por um sensor e levado para uma ferramenta de extração de características, que irá pegar informações e disponibilizar essas informações para uma estimação do desgaste a partir de uma outra ferramenta. E essa estimação, essa previsão do desgaste vai ser utilizada para a tomada de decisão. Se eu posso continuar o processo ou se eu tenho que pausar o processo para trocar a ferramenta, antes que chegue numa situação crítica de desgaste. A extração de características é a parte central do trabalho, e ela geralmente é realizada de três formas diferentes: ou por uma análise no tempo, ou por uma análise em frequência, ou por uma análise em tempo-frequência, que é a análise que será realizada nesse trabalho. Por fim, na parte de tomada de decisão, geralmente é utilizado um algoritmo de aprendizado de máquina. O objetivo geral desse trabalho, portanto, é investigar a aplicabilidade de ferramentas de análise de tempo e frequência para otimizar o processo de fresamento. Espera-se que, com a conclusão desses objetivos, a ferramenta desenvolvida consiga contribuir com o monitoramento dinâmico e otimizado do processo de fresamento na indústria. A ferramenta em questão de análise de tempo e frequência é a distribuição de Wigner-Ville, ou WVD. E a arquitetura de rede que se deseja treinar é das redes neurais convolucionais, ou CNNs. É importante frisar que não será desenvolvido o algoritmo delas, apenas serão utilizadas para prever o desgaste. O conjunto de amostras utilizadas na análise pode ser dividido em quatro casos diferentes de fresamento, que são esses mostrados na minha tabela. E a metodologia básica para essa análise é: primeiro a gente pega esses arquivos dos sinais, realiza um processamento deles e calcula a WVD e plota essa WVD. Essa plotagem passa por uma análise na qual serão selecionadas as bandas mais representativas do avanço do desgaste e será aplicado um filtro de passa-banda. Essa aplicação, portanto, depois, o resultado dessa aplicação será colocado no treinamento e na verificação de uma rede convolucional, e a previsão dela será utilizada para o cálculo de índices de qualidade, que vão falar o quão próximo essa previsão foi da realidade. E esses índices de qualidade, ainda por sua vez, vão ser comparados aos de outros índices de qualidade de outros métodos utilizados para essa previsão, para a validação do meu trabalho. Esses são os resultados, então, conseguidos até então com o meu trabalho, com a minha pesquisa. Uh, Basicamente, vou mostrar para os casos de VB, ou desgaste de 0 milímetros, 0,25 milímetros e meio milímetro. A WVD para cada um desses casos estão mostradas aqui nessa imagem. Então, essa é para 0 milímetros, essa para 0,25 milímetros e essa para meio milímetro. As conclusões que eu consegui obter com uma análise preliminar desses resultados são essas bandas sendo as bandas de interesse e que a WVD de fato conseguiu fornecer uma boa distinção de cada um desses casos de desgaste e pode ser muito útil para a aplicação na CNN para previsão. O plano de atividades que eu pretendo seguir depois disso é basicamente seguir com a metodologia já explicada nos slides anteriores. Esses são os meus agradecimentos e muito obrigado.